Países do Ocidente aplicaram sanções financeiras sem precedentes à Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. Centenas de empresas internacionais se retiraram do país. Neste momento, o impacto dessas medidas começa a ser sentido na Rússia. Aumento do custo dos produtos básicos, risco de desemprego e risco de desabastecimento. Logo após o início da invasão, no dia 24 de fevereiro, as ruas de centenas de cidades na Rússia já foram tomadas por protestos contra a guerra, mas logo foram reprimidos fortemente pelas forças do governo. Total de presos em manifestações já somam dezenas de milhares. O governo russo continua a reprimir fortemente os protestos de cidadãos contra a guerra na Ucrânia. Desde o início se percebe que a guerra não é uma unanimidade entre a população russa. As sanções e embargos se acumulando, certamente não ajudam para aumentar a simpatia do povo russo pela invasão. Desde o início das sanções, os preços ao consumidor já subiram 2,2%, e os alimentos foram os principais afetados. Muitos supermercados já estão restringindo a venda de produtos básicos para evitar que as pessoas façam estoques e causem desabastecimento. Um cidadão afirmou que produtos que antes custavam 5.500 rublos, equivalente a R$ 290, no início da invasão, hoje não se compra por menos de 8.000, por volta de R$ 420. Os medicamentos não estão incluídos nas sanções do Ocidente, mas como muitas empresas de logística suspenderam os serviços, eles podem começar a faltar muito em breve. Após grandes marcas como Apple, IKEA e Nike deixarem de vender seus produtos na Rússia, o custo de alguns bens de consumo aumentou drasticamente. O preço de smartphones e televisores aumentou mais de 10%. Por exemplo, um laptop antes da invasão custava o equivalente a R$ 3.700. No final de fevereiro, o mesmo produto já estava custando o mesmo que R$ 5.300. Nos primeiros dias de março não se comprava por menos do que o equivalente a R$ 7.400. Hoje não há mais laptops disponíveis para venda nas lojas. O mesmo ocorre com acessórios e peças de reposição de produtos da Apple, por exemplo. Não há mais carregadores para venda e caso os aparelhos eletrônicos necessitem de manutenção, muitas peças não estão mais disponíveis. O que fez com que aparelhos e acessórios usados aumentassem tanto seu valor, que já custam muito mais do que há poucos meses custavam aparelhos novos nas lojas. Há 30 anos o McDonald's foi uma das primeiras empresas ocidentais a abrir uma loja na antiga União Soviética. Hoje não há nenhuma loja aberta na Rússia. Desde que a grande rede de fast food fechou suas 847 lojas no país, há milhares de anúncios na internet oferecendo para venda as últimas unidades dos produtos do McDonald's. Os preços chegam a custar 10 vezes o valor do que era vendido nas lojas até poucos dias atrás. As sanções também foram um duro golpe no setor automotivo. Os preços dos veículos novos dispararam, e as peças de manutenção chegaram a aumentar ao ponto de inviabilizar, por enquanto, a manutenção de muitos veículos. Após os bancos russos serem removidos do código SWIFT, que é um código para identificar bancos envolvidos em operações financeiras internacionais, Visa, Mastercard, American Express, Apple e Google Pay limitaram os seus serviços na Rússia. Com as limitações de transferências internacionais, o país fica financeiramente isolado, e certamente muitos empregos serão perdidos a curto e médio prazo. Há também o temor pela vida dos homens e mulheres que estão na ocupação da Ucrânia, e podem voltar para casa em sacos plásticos, se voltarem. Diante de tantas dificuldades, não é de se estranhar que muitos cidadãos estejam revoltados com o governo. Mas esta insatisfação não é generalizada. A maioria dos russos consome informações apenas pela mídia estatal, que veicula todo o tempo propaganda anti-Ucrânia. Muitas pessoas culpam apenas o Ocidente pela crise em que vivem. Muitos outros não concordam com a guerra, mas não se sentem seguros em reclamar ou protestar. Os mais de 13.000 presos por protestarem contra a guerra estão lá para lembrá-los de se manterem em silêncio. Apesar das dificuldades, quem olha de fora pode não perceber nada. A vida em Moscou continua, os restaurantes e cafés estão funcionando, as ruas cheias, o trânsito engarrafado como sempre. Apenas os ecos de assombro que vêm do outro lado da fronteira.